E, acima de tudo, a gente vai abordar esse assunto com muita responsabilidade. Sabe por quê? O assunto hoje, atendendo a pedidos, é a obesidade. E quando a gente está falando de obesidade, a gente, hoje, no programa, e é assim que a gente tem que levar para a vida, a gente não vai falar sobre o lado estético, a gente vai falar sobre a saúde. Quando a gente fala naquela gordurinha que incomoda, isso é estético. Isso é uma outra questão. E quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar como a gente quer estar hoje, como a gente pretende estar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Por isso esse é um assunto tão importante, porque a obesidade atinge mais de 40 milhões de brasileiros. Gente, é muita gente. Estamos falando de gente, de pessoas de todas as idades, que tem um excesso de peso tão grande que muitas vezes tem dificuldade nas atividades do dia a dia, mas tem problemas sérios de saúde. Mas isso não quer dizer que quem é magro não tenha problemas de saúde também. Então esse é um alerta que vale para todo mundo, mas para a gente entender o quanto que a obesidade pode transformar o corpo da gente, literalmente, numa bomba. E aí, a qualquer momento, ela pode explodir. O que a gente tem que fazer, primeiro, para a gente ter esses 40 milhões de brasileiros entendendo qual é a sua parte e como a gente pode reverter essa situação quanto antes. Você ter também uma outra ideia importante, a obesidade é a segunda causa de morte no Brasil. E a gente poderia reverter esse número. Olha, imagine, 40 milhões de brasileiros que sofrem de obesidade, uma quantidade gigante de pessoas que, infelizmente, morrem num ano, vítimas de doenças causadas pela obesidade. E que se a gente falasse sempre do jeito certo sobre o assunto, como a gente vai fazer hoje no Melhor da Tarde, como a gente sempre faz por aqui, você vai entender a sua parte e como você deve agir. Para isso, o que a gente vai ter? A gente daqui a pouco vai ter Dr. Eduardo Greco, que é gastrocirurgião, falando das cirurgias bariátricas. A gente vai ter a doutora Andressa, que é endocrinologista, falando também sobre algo importantíssimo. Quando você está acima do peso, quando você sofre de obesidade, não quando você está gordinho, você está com obesidade de fato. Você sabia que seus hormônios também ficam completamente desequilibrados e você pode ter problemas também muito sérios? E se você, olha que importante, se a gente, de repente, perde muito peso rapidamente, como será que o corpo da gente, que estava equilibrado naquele peso, né, ele vai reagir? Será que isso pode trazer também problemas sérios? Quem que pode indicado fazer cirurgia bariátrica, e a gente tem várias, e quem é indicado a fazer uma dieta específica acompanhada por médico? Isso tudo hoje você pode poder tirar as suas próprias dúvidas, então mande suas perguntas pra gente, tanto no Twitter, coloca a hashtag Melhor da Tarde, ou também no nosso canal do YouTube, do Melhor da Tarde, com o Alex, vai passando as informações pra gente. E pra gente mostrar, gente, algo importantíssimo, a gente vai ter um casal que a gente vai apresentar pra você daqui a pouco, que conseguiu, sim, isso é muito legal, ver o quanto que juntos, de fato, a gente é mais forte em todos os aspectos e nessa hora mais ainda. A gente tem um resuminho feito pelo Alex, vamos ver? Qual é a sua relação com a comida? Você vive para comer ou come para viver? Não dá para pegar esse cara vai morrer aí, esse cara é muito gordo. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso. 40 milhões de brasileiros sofrem com obesidade. Obesidade é a segunda principal causa de morte no mundo. A pessoa falou para mim, era uma menina toda pequenininha, e ela falou para mim: eu jamais contrataria uma pessoa do seu tamanho. Eu estava fazendo comigo e hoje eu sei exatamente o que eu estava fazendo comigo. Eu estava me sentenciando a uma vida muito curta. Alex, é tão sério esse assunto, porque quando a gente fala, só relembrando, gente, não estamos falando aqui de beleza, não estamos falando nada disso, a gente está falando de saúde, que vale o que a gente vai dizer para quem está acima de peso e sofrendo de obesidade, quem está só um pouquinho acima do peso e não quer chegar à obesidade, quem está magro, mas não está saudável também, né? Não está saudável, Kátia, o que você falou exatamente, o assunto é saúde. Primeiro, boa tarde para você, o pessoal de casa. Donato e Fernando, Kátia, juntos há quase 15 anos, um casal lindo, mas que juntos chegaram a mais de 300 quilos. Então... E isso você imagina para a saúde, né? Jovens, imagina para a saúde deles dentro do organismo. Mas com a força de vontade, aquilo que você falou do casal unido... Ah, é muito legal. Já perderam mais de 100, mas eu não vou dar muito detalhe, que a gente tem que ver essa tudo história. Isso? É, tudo Agora, a questão, gente, não é o perder. Não.
Porque é difícil quando a gente fala em obesidade, porque muita gente tem um preconceito muito grande em relação a tantos assuntos, em obesidade também. As pessoas falam, é que não quer emagrecer, é só fechar a boca. Gente, não é. E cada corpo é diferente. O meu corpo reage à alimentação e dependendo, porque eu também sou elétrica, a queima de calorias. E as outras pessoas também podem ter o mesmo condicionamento que eu e um metabolismo mais lento. Mais lento, diferenciado. E o que você falou das dificuldades internas, Kátia, no dia a dia também, né? Que vem aquela coisa, às vezes dá um pouco mais de desânimo e acaba descontando na comida. A obesidade é um assunto muito sério e às vezes não está relacionado, bem o que você falou, ao excesso do peso, né? Às vezes está dentro da gente uma compulsão muito complicada. Olha, a minha válvula de escape é a comida. A minha também. Doce, eu não posso ver doce. Então, eu tô triste, eu como, tô feliz, eu como. Então, se você passa por isso, vai mandando as suas perguntas, a gente vai esclarecendo suas dúvidas. Agora, Donata e Fernando, tem uma história tão linda, e você resumiu muito bem, e a gente viu pelo aquele trechinho há pouco, que eles sabiam que eram muito jovens, estavam tendo problema, gente, de saúde e também de coisas mínimas no dia a dia, né? No dia a dia, coisas que a gente nem imagina, Kátia, eles tinham dificuldades e o quanto isso trazia o mal-estar e às vezes a tristeza, a depressão, né? E a gente acaba descontando aonde, mais uma vez? De novo na comida. Vamos conhecer a história deles? Vamos lá. Vamos? Olha lá, rodou. Qual é a sua relação com a comida? Você vive para comer ou come para viver? Hoje eu tô mais no vivo para comer, porque eu como mais do que devia. Eu vivo para comer. Pelo meu tamanho, diz que eu vivo para comer, né? Mas eu como para viver. Um pouco dos dois. Acho que às vezes a gente vive para comer e às vezes come para viver. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso. 40 milhões de brasileiros sofrem com obesidade. Obesidade é a segunda principal causa de morte no mundo. O que eu estava fazendo comigo? E hoje eu sei exatamente o que eu estava fazendo comigo. Eu estava me sentenciando a uma vida muito curta. Eu ouvi as palavras assim: não dá para pegar esse cara vai morrer aí, esse cara é muito gordo, esse cara deixa ele aí. Eu comecei a perceber que eu almoçava pensando que eu ia jantar, que eu jantava pensando que eu ia comer no café da manhã. Cara, que eu só pensava em comida. Você às vezes vê as pessoas na televisão, naqueles programas de obesidade, as pessoas saindo guinchadas dentro de casa. Eu pensava, nossa, eu vou chegar nisso? Eu vou chegar nesse ponto? Mama Brusqueta, uma personagem muito conhecida da televisão, sabe bem quais são as dificuldades de quem está muito acima do peso. Ela já chegou a pesar 200 quilos. 200 quilos não é peso de gente, é peso de vaca. Então eu tinha problema de locomoção, o problema de ter o abdômen muito avantajado, muita dobra. Eu engordei assim de repente e nunca mais fiquei magra como eu era antes. Eu quase morri, você sabe que eu tenho pressão alta e tal. Aí depois de um tempo que apareceu o meu câncer, na mesa de operação, por conta da minha gordura, por conta do meu peso, a minha pressão não aguentava, então aumentou muito a pressão e eu quase morri nessa operação. Além dos problemas de saúde, a obesidade torna a vida do obeso pesada. São olhares que condenam. Uma pessoa falou pra mim, era uma menina toda pequenininha, e ela falou pra mim: eu jamais contrataria uma pessoa do seu tamanho. As pessoas vão apontar para você e vão dizer que você é extremamente gordo, que você é obeso, só que elas não vão te impedir de entrar naquele local e gastar seu dinheiro. Mas a hora que você tá lá dentro e você precisa delas, elas não vão te dar esse socorro. Além do julgamento, preconceito, falta de respeito, a pessoa que está acima do peso não se encaixa em situações comuns. Eu entrei num restaurante, a gente saiu do restaurante porque eu não cabia na cadeira e ninguém fez nada. O que fazer? Esse cara, ele vai morrer, vai infartar trabalhando aqui. Às vezes eu tava na fila de espera da entrevista, olha o tamanho daquele cara. Fica tranquilo, isso aí não dá. Aí você chegava, você estava suando, né? Porque suava mais, cansava de você estacionava o carro longe, porque não conseguia ir de transporte público. A gente não passa na roleta com 200 e poucos quilos. Aí você vai de carro, utiliza aplicativo, tem que pedir pro motorista, por favor, puxa o banco pra frente. Aí o cara olhava pra você assim, meio tipo...
O Fernando e a Donata já estão juntos há 14 anos e juntos eles pesaram 328 quilos. Nesse processo, claro que ficaram lembranças e marcas psicológicas, mas também lembranças físicas. Essa era uma das camisetas do Fernando. Olha o tamanho. Grande, né? E tem também uma bermuda. Olha o tamanho dessa bermuda aqui que ele usava no dia a dia, ó. Vou até tentar colocar aqui pra gente ter uma ideia da proporção. Eu visto... Opa, até quase caí. Eu visto 40. Olha isso aqui, o manequim que era do Fernando. Você imagina quantas dificuldades ele passou e a esposa também, né? A superação. Juntos eles já perderam 125 quilos, mas eles continuam nessa caminhada. Quando eu comecei a trabalhar num período mais noturno, eu acordava muito cansada no dia seguinte, porque eu comecei para balada depois do trabalho. Sai, come lanche, bebe, você vai tendo outros vícios, né? Em vez do vício do exercício, o vício da comida e da bebida. E eu fui ganhando peso. E quando eu cheguei aos 20 anos com 120 quilos, eu perdi o controle, eu descontei tudo na comida e não percebi. Então você entra num ritmo de trabalho muito puxado e aí você se premia. Então, hoje eu tô cansada, não vou fazer comida, pizza. Hoje eu tô cansada, pegar um lanche. Chega uma hora que, para quem está acima do peso, a situação parece uma bola de neve. Mais pesado significa mais angústia, mais ansiedade. Tudo que você vai buscar reflete na obesidade. Então, juro, você vai no dentista, você não cabe na cadeira do dentista. Então você não vai. Você vai pra academia, você fica constrangido. Não vou. Então você começa a se limitar de tudo. De tudo. Você vai fazer uma viagem de avião, você não cabe. Então você começa a se limitar. A tua vida fica extremamente limitada. Então, o que te faz feliz? Comer. Meu maior constrangimento, eu tava numa balada dessas e eu passei mal, muito mal assim. E eu não aguentava levantar sozinho, porque a pressão baixou, tava tudo de uma forma muito difícil. E meus amigos não conseguiam me tirar do lugar. Eu não tinha uma cadeira de rodas que eu coubesse. Eu já entrei no hospital de pé, carregado, porque eu não cabe numa cadeira de roda, não tem uma cadeira de roda pro meu tamanho em hospitais convencionais, em pronto-socorro. E eu não quero mais, nunca mais, chegar nesse ponto de não conseguir ser socorrido, de correr risco de morrer num lugar porque uma pessoa não consegue me pegar no ombro. Como era para dormir juntos? Como era na relação sexual? Como é que funcionava isso? Relação sexual quase não existe quando você está muito obeso. Tá? Você não tem uma posição sexual que te agrade e na maioria das vezes você come tanto na rua e olha, você chega em casa, você não tem o prazer do sexo. Você troca o prazer do sexo por o prazer da comida. Então várias vezes a gente saiu para comemorar um namoro, comia demais, chegava em casa, zero estímulo. E a gente, quando ia para o hotel, perguntava se a cama era box. Se era cama box, porque cama de estrado... Afundava. Sim, eu já cheguei a quebrar uma cama dormindo numa... Ô, Kátia, é porque é o seguinte, aí no estúdio, né, deve estar todo mundo curioso para saber como é que eles estão. A gente já entendeu essa transformação. O que eu mais admiro no Fernando é o potencial da tua mudança. E você teve um despertar de um dia para o outro surreal. E isso é admirável. E o que eu mais admiro em você é você ter conseguido mudar a sua vida sem falar, o Fernando não vai, eu também não vou. Não, você falou, eu vou porque eu sou eu. Vamos pra casa, mas beijo. Tem que ter beijo. Olha, vou falar uma coisa pra você, gente. Essa é uma história de superação dos dois, mas um grande estímulo para todo mundo. É muita gente que tá passando por situações assim. Eu não digo só de estar numa obesidade, num excesso de peso tão grande, como a gente viu, as limitações que os dois falaram, mas de outras limitações também na vida e que você se entrega, se joga, né? Se joga e às vezes, né, Kátia, o caminho parece que quem tá de fora fala é fácil voltar. Não, gente, nada é fácil. Eu acompanhei 15 anos da luta da mama por um emagrecimento. E cada fase tão difícil ela conseguia. E aí, de repente, morria alguém da família. Isso vinha tristeza, botava vinha ela uma abaixo. Tristeza, né? uma depressão. Então é muito difícil. Falar que é fácil, gente, não é verdade. Agora,
Fernando, você falou lá no meio da matéria uma coisa que me marcou muito. A gente vai mostrar daqui a pouquinho como eles estão, tá? Você disse, eu acordava já cansado. Mas um dos problemas também da obesidade é a apneia do sono, que pode até matar, né? Quer dizer, você não consegue respirar e ter um sono profundo e respirar da forma correta para oxigenar todo o seu corpo, né? Sim, é isso. Eu dormia com o aparelho para respirar, porque eu tinha a apneia muito forte e eu já cheguei a dormir no volante. Você chegou a dormir no volante? Dormi, porque eu não tinha noites de sono. Eu dormia, deitava e quando acordava, para mim, tinha dormido. E aí, uma vez dirigindo durante o dia, no meio da rodovia, eu dormi. Mas não aconteceu nada de grave, mas eu consegui despertar antes, mas fui ao médico, fiz os exames e aí eu dormi por quase 8 anos com um aparelho respiratório. Puxa, Maria. Donata, eu achei tão lindo quando perguntaram para o Fernando o que você vê na Donata que é um grande exemplo, o que te dá orgulho. E ele disse uma coisa tão importante. Você foi atrás de realizar aquilo que você achava que era importante para você, independente se naquele momento o Fernando iria te acompanhar ou não. Mas eu acho que isso para você também não foi muito fácil, mas você tem consciência de que também esse seu passo também, de uma forma direta e indireta, ajuda muito o Fernando? Na verdade, eu tinha levado o Fernando até o médico. E ele chegou a passar em consulta, isso acho que 2013. E ele passou em consulta, não deu andamento nos exames, porque são muitos exames para fazer a bariátrica. E aí, passado um tempo, passou um ano, eu olhei para a cara dele e falei, você vai fazer? Ele falou assim, não. Eu falei, eu vou. Porque eu acabei percebendo que eu queria que ele fizesse a cirurgia para eu emagrecer. Então, eu realizei que, tipo, não, eu não posso... A gente não pode obrigar ninguém a emagrecer. Não. Então, eu me dei conta disso e me dei conta que era importante para mim emagrecer e que para ele, de repente, não era o momento. Na hora certa, para ele, Fernando ia buscar a ajuda que ele precisava também. Mas, gente, muitas vezes as pessoas em casa pensam assim... é falta de vergonha, é só não comer, gente. É uma coisa tão simples. Como que uma comida vai te dominar? E aí é tão cruel a gente falar isso, porque Donata na matéria disse, ela se acordava pensando que você ia almoçar, almoça pensando no café da tarde, e no café da tarde jantar. Eu sou desse jeito. Sim. Então, isso é uma forma que cada um tem uma característica e que a gente tem que dominar, mas é muito difícil, ainda mais quando você já está numa obesidade muito grande, né, Donata? É porque a sensação, de repente, que eu tinha é que, tipo, eu tô gorda. Então, eu tô gorda? Tô gorda, o que é 5 quilos a mais? 10 quilos a mais? Então, tipo, você, na verdade, você para real de se pesar e você para de se olhar no espelho. Sim. Então, você perde completamente sua referência. Eu não me enxergava da forma que eu era. Quando, Fernando, você viu que a Donata... escolheu, como você disse, ela falou, eu sou outra pessoa, eu vou fazer. E passo a passo você foi percebendo, porque também não é fácil depois de uma cirurgia bariátrica, então você acompanhou a dificuldade do pós-operatório também, que é muito restrito da Donata. Isso foi te animando? Você falou, puxa vida, eu posso também conseguir? Na verdade, eu não apoiei ela quando ela decidiu fazer a cirurgia. Eu não queria, eu não olhava por esse ângulo que eu tenho hoje. Inclusive, ela se recuperou na casa de uma amiga nossa. E eu só fui perceber isso com os anos. E aí, depois de uns anos? Só depois de uns anos, que aí a gente conversou e tudo isso a gente foi se entendendo. Mas no início, ela foi uma escolha dela, não foi uma escolha minha, eu não conseguia entender isso. Eu achava que ela deveria ter conversado mais comigo em vez de tomar uma atitude já de, vou fazer. Mas, na verdade, era dela a escolha, né? E, na verdade, cada um tem seu tempo. Isso eu acho importante. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os dois. Eu vi os dois pessoalmente, não estou falando, gente, de beleza, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, sabe aquele olhar que a pessoa fala, puxa, de orgulho? Sim. Como eu consegui, porque cada um é uma vitória isolada, como eu consegui mudar e me tornar uma pessoa mais saudável, porque bonitos eles já eram de qualquer jeito. Já, sim. Então essa não é a questão é a saúde. E o como que agora eu posso ter a vida que eu escolher ter.
E não com as Kátia. limitações simples de um banco, de um lugar na cadeira do dentista que eu não consigo sentar, não é? Muito complicado. E a gente sabe, Kátia, como a gente já falou no começo do programa, muitas pessoas passam por isso. Tanto que hoje a gente pegou a nossa produção e falamos com alguns telespectadores, fãs da Kátia. Que até pediram pra gente falar sobre obesidade. Pra falar sobre obesidade. E aí falou assim, manda um vídeo pra gente, conta um pouquinho da tua história, pra gente até entender e compartilhar, né, Kátia? E aí a gente tem a Nailde primeiro, é isso? Tem a Nailde. Vamos lá. Vamos ver? Oi, Kátia. E aí, Nailde? Boa tarde. Eu sou a Nailde, de Inajá, Pernambuco. Moro aqui em São Paulo há mais de 25 anos. Gostaria de relatar um pouquinho da minha história, que por ser gordinha, obesa, já passei também por vários perrengues. Sou diarista. Uma delas foi que no meu trabalho, um ex-patrão veio me dar caixinha, né? Tá R$30 para você ir comer hambúrguer naquele restaurante famoso lá que vende hambúrguer. Aquilo me doeu muito, sabe? Que por ser gordinha acha que eu só comia esse tipo de coisa. E outras foi tipo chegar na loja e a pessoa olhar para mim de cima a baixo e falar assim: é para você? Não tem, não dá para você. Sabe, era muito constrangedor, continua sendo, sabe? E com tantas coisas que eu já passei, eu entrei em depressão. Hoje eu tomo bastantes remédios para dormir e para acalmar um pouco, né? Mas mesmo assim eu trabalho, viu? Eu trabalho como diarista e uma coisa que tá me fazendo bem, que tá me fazendo a me amar do jeito que eu sou, gostar do meu corpo, gordinha, vender roupas plus size. Olha que legal. É muito gratificante, Kátia. Hoje eu vendo roupas do 46 ao 60, roupas modernas, e eu sei o quanto é difícil. O quanto é difícil você encontrar uma roupa que dá em você uma roupa moderna, bonita. Olha, gente, o caso da Maílde é o mesmo caso de muitas outras pessoas. Que pode não estar com uma obesidade, mas estão acima do peso e que sofrem um preconceito muito grande. Diário, nos detalhes, Em pequenas coisas, até na própria família. Sim, no olhar, né? Entendeu? Naquela coisa de vai sentar na mesa e fala, tira, não põe a sobremesa perto, senão ela come tudo. Então, terrível. Hoje, olha, a gente está com a doutora Andressa, ela que é endocrinologista, e como a Maílde disse da depressão, eu queria já começar. Boa tarde, doutora Andressa, lhe perguntando se quando a pessoa tem uma obesidade, ali a disfunção hormonal é tão grande também, porque a gente vê que, principalmente, a gordura abdominal acaba fazendo isso também, e outros desequilíbrios que você pode ter no corpo. Isso pode gerar uma depressão? Oi, Kátia, oi, Alex, oi, todo mundo. É um prazer estar aqui participando desse programa de utilidade pública. É verdade. Então, explica pra gente, Andressa. Respondendo a tua pergunta, Kátia. Então, o que acontece? A gente tem um ciclo vicioso, na verdade. Quando a gente estuda obesidade e depressão, a gente sabe que depressão pode piorar a obesidade e a própria obesidade pode piorar a depressão. Então, quer dizer, quanto mais obeso a pessoa está, isso é disfunção dos hormônios mesmo? É que o que acontece? Muitas vezes a pessoa, por ter uma alteração emocional, ela acaba buscando alimentos conforto que expressam em padrão alimentar o padrão emocional da pessoa. E aí ela vai ficando... Qual é o padrão alimentar? A gente busca mais carboidratos e açúcares, né? Que é o que também aumenta o tal do hormônio do prazer. Do prazer, a serotonina, te dá mais alegria, né? E eu não vejo ninguém, quando tá triste, comer uma bacia de alface. É açúcar ou carboidrato, é massa, são os hambúrgueres. É o corpo da gente que acaba pedindo esse tipo, pela serotonina, que tá faltando, né? E a própria Donata falou, né? A compensação, né? Aí você, de alguma forma, compensa toda a sua dificuldade, o seu trabalho, o dia a dia, e vai na comida.
Agora, sabe o que eu queria saber também, doutora Andressa? Eu venho de uma família de gordinhos e a gente comemora tudo na mesa, a gente tá triste, na mesa, reunião de família na mesa. Então, isso também, muitas vezes, esses padrões que a gente traz, quando a gente era criança, a gente caía, as pessoas traziam, ai, não chora, tão docinho. É por isso que a gente busca essas compensações durante a vida, com essa referência que a gente tem de família? Isso mesmo, o padrão alimentar que a gente chama de apetite hedônico ou apetite emocional. A gente está com um probleminha de áudio. De áudio lá? Quer tentar conectar de novo? Vamos tentar conectar de novo com a doutora Andressa. Qualquer coisa a gente coloca só o áudio dela, que assim a gente consegue conversar direitinho. A gente já vai conversar com a doutora Andressa, manda suas perguntas, tá? Agora, vocês percebiam isso, Donata e Fernando? Quer dizer, a família de vocês também, assim como a minha e de muita gente, se reúne na família, na mesa, comendo. Quando a gente quer compensar, a gente vai atrás de um macarrão, de um chocolate, de um pastel. Não, percebia bastante. Percebia? A minha família é toda gordinha, toda gordinha. O que aconteceu de uns tempos pra cá, eu tenho uma irmã que cozinha muito bem, e aí ela passou na nutricionista, que ela também é gordinha, e agora ela faz várias dietinhas, várias comidas e dietas diferentes pra gente. Com baixa caloria. Então a gente continua se alimentando, a gente sempre se alimentou com qualidade, mas agora pensando em não ser tão calórico. Então, a minha irmã sempre cozinha pra gente, pra que a gente continue tendo esse prazer de comer, né? Só que escolhendo melhor o que se come. Exatamente. Quer dizer, não que a gente não vai comer um pastel, mas vai comer pastel todo dia. A gente não trazer pro dia a dia aquilo que tem que ser esporádico, né? Pra saúde da gente. Então, a gente tem tentado... a gente passa numa nutricionista muito bacana e ela fala que você não pode perder o prazer de comer, mas você tem que saber moderar. Sim, escolher. Escolher. Gente, o Fernando, há quanto tempo, Fernando, que você estava... Aqui foi antes de você fazer a cirurgia bariátrica, né? Você estava pesando quantos quilos aqui, mais ou menos? Uns 205, mais ou menos. 205. E você é muito jovem, né? Hoje você já é jovem. Aqui faz quantos anos? Essa foto deve ter uns 3 anos. 3 anos. Quer dizer, quando a gente vê uma pessoa tão nova, e digo nova, gente, porque aí as limitações são maiores. Sim. Porque aí a gente pensa, coisa simples, que um rapaz de 23 anos quer fazer. Sim. Né? Ele mesmo falou de ir na balada, às vezes, de vir à noite, ir na academia, de né? passar mal na balada e todo mundo fala, não tem ninguém para ajudar a carregar, de coisas tão complexas. Na tua família também você vem de uma família de gordinhos ou não? Com a mesma característica como eu e a Donata estávamos aqui falando? Na minha família tinha pessoas, tinha, né? Minha avó era obesa, minha mãe não, meu pai não. Eu tinha algumas pessoas que eram, mas a maioria não era. Eu fui um dos que descompensou mais, assim, de uma forma, durante um longo período, fui engordando, né? E fui engordando. E quando a camiseta não servia, eu comprava uma maior e assim fui seguindo. Tipo, você não para e fala, essa camiseta não serve, eu vou parar aqui. Não, eu compro uma camiseta nova, maior e continuo engordando, facilitando isso. Agora, vocês dois fizeram cirurgia bariátrica. Queria aproveitar e já chamar o doutor Eduardo Greco, porque aqui é um ponto importante. Os dois fizeram cirurgia bariátrica, mas não são todas as pessoas que têm indicação para uma cirurgia bariátrica, ou então até em função do próprio peso. O doutor Eduardo Greco, que é gastrocirurgião, é médico da mama, e eu lembro muito bem que há uns anos atrás ela colocou balão gástrico, ela tinha a orientação de fazer cirurgia bariátrica, mas, né, doutor Greco, boa tarde. Mama teve 3 paradas cardíacas na mesa de cirurgia, né, doutor Greco? Olá, Kátia. Tudo bem, Alex? Bem, você? Irmão, meu amigo. Boa tarde a todos, pessoal do seu programa. Um feliz ano para todos nós, né, Kátia? Então, verdade, nós você todos. Que dá todos os furos, né? Já falou da vacina no passado, né, Lagra? Foi. Aí começamos com tudo agora. O que é importante porque muitas vezes as pessoas agora em casa têm se alimentado diferente, né? Então, a indicação de cirurgia bariátrica, ela vale para todo mundo ou não? Não, então, Kátia, isso é importantíssimo, né? Você mesmo começou o programa falando, temos que tratar a obesidade com respeito, responsabilidade. Sim, Então, examinar o paciente. Você mesmo também já disse, né?
o pessoal fala, é fácil, foi lá, fez uma cirurgia. O mais difícil é procurar um profissional médico. O mais difícil é o que a Donata, né, fez e saiu da casa dela e falou, vou tomar uma atitude. Não é todo mundo. Então, existe um mito aí que todo mundo pode fazer cirurgia bariátrica, isso não é verdade. Tem adolescentes, então, que não pode, acima de 16 anos está indicado. E aquele famoso índice de massa corpórea, né, Kátia? Então, pessoas com índice acima de 40 que podem fazer, ou acima de 35 e que tenham comorbidades. Por isso é importante buscar o médico. E aí lá esse profissional, como você bem disse, né? A mama nos procurou, qual o melhor tratamento para esse paciente naquele momento? Como que a pessoa está na questão de trabalho, na questão de depressão? Então, não é todo mundo que pode, não. Agora, aproveitando a doutora Andressa também, doutora Andressa, já que o doutor Greco disse que só acima de 16 anos, com muita orientação pelo médico para se poder fazer uma cirurgia bariátrica, a gente pensando agora nos pais que estão acompanhando o Melhor da Tarde, você vê que o seu filho está muito acima do peso. De que forma a família pode ajudar essa criança, esse adolescente nesse momento? Bom, deixa eu ver que eu acho que eu peguei um pedaço da pergunta, mas é sobre obesidade infantil. Infantil e na adolescência. Perfeito. Kátia, é assim, a criança, eu sempre falo isso, a criança ela segue o hábito alimentar da família. Então, quando a gente tem uma família que já tem problemas de ganho de peso e de obesidade, todo mundo tem que entrar no ritmo. Então, da correção de hábitos alimentares, da escolha de alimentos melhores. Eu sempre gosto de falar que é do desembalar menos e do descascar mais, de fazer atividade física, porque a criança, o cérebro dela é uma esponja, ele suga todos os padrões de comportamento que ele vê ao redor. Então, quer dizer, se os pais falam alguma coisa diferente do que eles praticam, a criança não vai conseguir porque ela vai se sentir isolada. Sim. Quer dizer, eu estou nesse contexto sozinha porque eu tenho que comer fazer uma alimentação restrita e meus pais continuam comendo tudo que eles querem. Então, é uma mudança gradativa que a própria família tem que ter em função dessa criança ou desse adolescente, né, doutora Andressa? Isso, e muito importante também é não punir a criança através da restrição da comida. A gente hoje tem uma visão da obesidade infantil que a gente precisa estimular a atividade física e corrigir lentamente os erros alimentares. Você tirar de uma hora para outra uma alimentação que é confortável para a criança e que a criança está habituada, pode gerar mais trauma do que resultado. É verdade. Agora, doutor Greco, a gente sabe o quanto que a gente comentou aqui, que a gente tem no Brasil um número muito grande de pessoas obesas. E a segunda causa de morte no Brasil é justamente doenças causadas pela obesidade. Quando você vai a um médico e ele te orienta que tipo de tratamento ser feito, ele leva em conta, como você disse, toda a história desse paciente e busca um melhor procedimento para esse paciente com individualidade, né? Tá ouvindo, Greco? Ih, travou o Greco. Oi, tá ouvindo? Oi, Kátia, eu não estava te ouvindo. Agora Desculpa, tá? acho que entrou uma outra voz. Agora estou te ouvindo. Então deixa eu repetir para você. Eu falei o seguinte, quando um paciente escolhe ir ao médico, foi o que você disse, que muitas vezes é difícil ele ter essa visão, porque às vezes ele se sente até incapaz de conseguir emagrecer, e essa é uma grande limitação que muita gente tem. Quando se chega a um médico em busca do melhor procedimento, o médico analisa o caso dessa pessoa com individualidade, quer dizer, o que a gente pode fazer nesse grupo médico para a gente conseguir fazer com que você tenha mais saúde através do procedimento correto, né? Exatamente, Kátia, né? Então a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Então o médico passa conosco, passa com o endocrinologista, passa, né, com a psicóloga, vai passar com a nutricionista e a partir daí vai ser determinado se às vezes o melhor tratamento é uma dieta e atividade física, se precisa tomar medicação ou não, tem os tratamentos por endoscopia com balão, gastroplastia ou se é caso de cirurgia bariátrica. Então é importantíssima essa avaliação multidisciplinar para a gente dar o melhor tratamento indicado para o paciente ter uma resposta satisfatória, né? Senão o paciente acaba não tendo o resultado esperado. É verdade. Agora, outra complicação da obesidade é quando a gente vê que a pessoa até tenta buscar uma saída, mas ela parece que não se adequa ao procedimento indicado pelo médico. Então, por isso é importante uma equipe multidisciplinar, porque a gente tem que, primeiro, cuidado psicológico junto com os procedimentos que são indicados pelo médico, né, doutora Andressa?
Com certeza. E eu acho interessante a gente reforçar essa questão de que o tratamento, muitas vezes, que serve para uma pessoa, não serve para outra. Sim, é. Então, ter o endocrinologista, nutricionista, a equipe, o colega cirurgião é muito importante para a gente poder conversar com o paciente, pactuar o tratamento com o paciente e dizer, olha, você vai com dieta e atividade física, você vai usar medicação e, olha, você já é um caso que já tem indicação para cirurgia bariátrica. A gente tem protocolo hoje para tudo. O que é muito importante, porque eu falei da mama, ela teve um problema de câncer de esôfago e ela tinha que ser operada. E ela teve 3 paradas cardíacas na mesa de cirurgia, porque o peso dela era tão grande e que fazia uma pressão no coração. Então, são problemas que a gente tem que pensar, assim, se em pouco tempo ou muito tempo, se eu tiver que passar uma cirurgia, meu corpo está pronto para conseguir uma quantidade de anestésico suficiente para o procedimento ser efetuado, ou para eu ficar deitado, porque muitos obesos acabam nem deitando, né? Não conseguem. Né, Greco? Exatamente, Kátia. Então, esse preparo todo cirúrgico, você vê, né? A mão a gente conseguiu emagrecer super bem, depois por diversos problemas. Isso que você disse que é importante, a Andressa tá aí também sabe, é o que? A manutenção do peso desse paciente. Não é só emagrecer. É a pessoa entender que o médico, o que está tratando ela, endócrino, cirurgião, a nutricionista, é para o resto da vida para cuidar, porque a pessoa fica triste, tem problema na família, tem problema no emprego e volta a ganhar peso. E aí ganhou tanto um peso, mas graças a Deus, né, tinha o contato, tinha o cuidado de se preparar novamente para a cirurgia para evitar um problema maior, porque se ela não fosse lá nos procurar novamente para ir para um outro tratamento, a gente que depois conseguiu descobrir e tratar com mais tranquilidade, mas ela sofreu riscos grandes lá na mesa cirúrgica por conta do peso, da hipertensão que ela teve, o peso que ela estava, quase que ela teve um problema muito sério lá no hospital. E isso, ao mesmo tempo, fez com que a gordinha tivesse mais força ainda para se manter aí, justamente no dia a dia. Mas a gente sabe que é difícil. Queria saber, até da Donata e para o Fernando, se vocês sentem essa pressão no dia a dia, essa pressão de vocês de tô fazendo certo e vou me manter assim, ou se não, já ficou automático para vocês? Eu acho, Kátia, que eu e o Fernando, a gente vive momentos diferentes. Eu tenho 6 anos de cirurgia bariátrica. E os doutores podem até falar isso bem melhor que eu. Cirurgia bariátrica é uma ferramenta. Ela não vai te manter magro. Então, atualmente, se eu não fizer dieta, eu engordo. Engordo, assim, hoje eu sou uma pessoa normal. Então, eu consigo comer muito bem, me alimentar muito bem. Então, as minhas escolhas têm que ser diárias, sim. Como eu estava falando, você pode ir para uma festa, você pode tomar uma cerveja, mas desde que você não vá para a festa com o objetivo de comer, desde que você não vá com esse pensamento, você vai se divertir. A comida e a bebida tá ali, ela faz parte. Mas não é o principal objetivo. E o Fernando, como ele tem 1 ano de cirurgia, fala aí, Moro, seu. Como que tá para você, Fernando? Parece que soltaram o leão da jaula. Parece, né? É bem isso, porque é muito recente, né, Fernando? E quando a restrição alimentar no início me fez mudar muito. Eu fiz educação alimentar, que foi o passo mais importante de se alimentar, que é fazer escolhas conscientes do que você está comendo e prestar atenção no que você come. Mas, ao mesmo tempo, hoje, a minha cabeça, como é muito tudo recente, eu acordei hoje cedo, eu confesso que estava um pouco ansioso, ia vir para cá, né, fazer isso. Eu fui correr, corri 7 quilômetros de manhã, gastei minha energia. Não sentei, comi alguma coisa muito... Não, aí eu voltei, me alimentei adequadamente. E eu estou nesse processo de estar no automático ser saudável. Então, mas você sabe que o exercício físico também libera a serotonina, que é o hormônio do prazer. Então, ao invés de a gente ficar tenso e comer um chocolate, hoje eu voltei para o exercício também. Aí você fala, gente, como é muito melhor, você sai cansado, mas é muito bom. Então, você aprende que existem outras compensações. Você vai poder comer o chocolate, mas não por ansiedade, porque você quer degustar aquele pedaço de chocolate e não comer uma barra de 300 gramas de uma vez, né? Kátia, mas desde os 6 meses de cirurgia, eu me comprometi até lá, não comer doce, tem uma certa restrição, até que você tem dumping, você passa mal se você comer.
Não são todas as pessoas que reagem assim, mas no meu caso eu fiquei com medo, então não fiz. Então depois a minha nutricionista, a gente entrou num acordo, ela falou, Fernando, você pode escolher um dia da semana, não é deixar de comer, mas escolha alguma coisa que você realmente tenha vontade de comer e coma nesse dia da semana. Não precisa ser no fim de semana, pode ser numa segunda, pode ser numa terça, mas você precisa entender que você precisa fazer uma escolha extremamente consciente do que você quer. Para você não entrar nesse, comer um chocolatinho hoje, amanhã dá vontade de novo de comer um chocolatinho. Então, você vai, eu escolho um dia da semana e eu como. E o dia que eu como doce, não é o mesmo dia que eu tomo uma bebida alcoólica, por exemplo. É escolha consciente. Quantos quilos vocês perderam? Você perdeu quantos, Fernando? Nesse 1 ano e meio, né? 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês? 1 ano e 3 meses do início do processo. Exatamente hoje, 85 quilos. 85 quilos? Olha. Você pesa... Quanto você pesa, Alex? Eu tô com 75. Você perdeu mais que o Alex. Você perdeu um Alex aí um pouquinho. O Alex é mais um tanto de peso a mais. E você, perdeu quanto, Donata? Eu perdi 46. Quer dizer, perdeu não, gente, eliminou. Porque a gente perde, a gente pode achar. Encontra. Então, quanto você eliminou? 46. 46 quilos. Isso.